o juiz teve que voltar. Ele falou, não, suspender a testemunha, né? Aí o advogado, não, doutor, as ações foi petitória, foi possessórias, né? Eu lembro que teve um atrito lá, justamente porque ele não mencionou isso. Aí ele foi por um fio. Aí o juiz reformulou e deu a suspensão da testemunha. Mas lá já desanimei já também. Porque não é só pedir a suspensão, você tem que argumentar o porquê, né? E ter, não é falar, não gosto dele, eles são amigos. Não, na verdade, tanto as possessórias quanto as petitórias tem muito macete, muita coisa, muita informação que se aprende errado na graduação. Quer ver um detalhe importante? Tanto na petitória como na possessória, você sempre tem que pedir que o mandado seja elaborado com força policial e também com autorização para arrumamento, né? Então isso é importante também, faz a diferença. Porque o oficial de justiça que chega lá, ele não tem autorização para arrumar, não tem autorização para chamar a força policial. Então são detalhes, pequenos detalhes que fazem a diferença no começo, no meio e fim dessas ações, né? Com certeza. São 7 ações, reivindicatórias em andamento hoje. Isso, 7 ações. Aí o que aconteceu também? Essa área já tem uma parte que foi reintegrada no fundo. Tá. Na época, isso foi ano passado, né? Aí eu falei pro doutor, doutor, a gente precisa entrar na área hoje, e a gente entrando na área, porque tem gente lá que já tá ampliando, a gente precisa entrar na área, para já impedir que o pessoal vai ampliando, impedir que novas pessoas entrem. Mas você sabe que tem o jeito certo de fazer isso, né? Eu acho que aí, quando a gente fala de possessória e petitória, não é só as ações, tem a estratégia correta. Como vocês têm a propriedade, poxa, poderia ter pedido aluguel, arbitramento de aluguel por fora. Aí você fala, professor Júlio, mas para que eu vou gastar dinheiro com isso? Não, é uma ação que é cara crachá, uma ação que não tem como perder. E quando você pede o arbitramento de aluguel por fora, a pessoa que é citada de uma petitória para desocupar e depois é citada por fora numa ação de arbitramento de aluguel, ela é obrigada a pagar aluguel. Você está matando o usucapião dela e você está criando uma dívida para ela pagar você. Então ela prefere sair abandonado que perder a ação, ter que pagar a sucumbência da ação reivindicatória e ter que pagar a sucumbência e os aluguéis. Eu mandei um vídeo pro doutor. Eu peguei o vídeo do doutor no YouTube e mandei lá pro estagiário. Do estagiário não, ele já é advogado, né? Eu mandei para ele, tá aí, vamos entrar com essa ação, falei com o advogado. É porque, assim, pelo que eu entendi, esse advogado já é 30 anos já da família. E tem algumas coisas lá que a família confia nele. Porém, nessas ações aí, ele não tem conhecimento. O escritório dele lá é previdenciário, não é imobiliário. Eu perguntei, doutor, quantas ações hoje você tem aqui em São Paulo reivindicatória? Ele falou, nenhuma. Eu falei, e emissão de posse? Tem algumas aí. Aí já começa que já fica mais difícil, né? A área previdenciária é uma área muito específica, lá não tá né? difícil. Faltou alguns detalhes, né? Talvez vocês aí tem a questão vocês poderiam ter distribuído uma ação, né? Uma ação de arbitramento de aluguel. Por quê? Porque você está forçando a pessoa a sair. A pessoa, ela está lá, ela foi citada a desocupação, então ela já fica nervosa, tensa. Depois ela é obrigada a pagar aluguel em tutela antecipada, ou seja, é dívida que ela está fazendo. Eu falo que a estratégia de desocupação não é só fazer ação, é muito mais que isso, né? São detalhes importantes que fazem diferença, né? Exatamente. E lá agora saiu um decreto lá na prefeitura de extorsão. Eles estão cobrando 15% de alíquota em cima do IPTU de terreno. Você acredita? Nossa. E se você tiver uma construção, você paga em andamento, você paga 1,5%. Ou seja, a área lá, ela está com valor venal de 1 milhão, só de IPTU, 150 mil por ano. Tá louco. E eu falei, e aí? Como é que a gente vai fazer? Vai pagar esse IPTU se perde essa reivindicatória, né? Perdeu, vai ser trânsito em julgado, não tem mais muito o que fazer. A gente vai conseguir o ressarcimento desse IPTU?
Não, na verdade uma coisa não vincula a outra, né? O IPTU, só se eles estivessem fazendo ação de uso capião, mas também quem invade esses imóveis é o pessoal de uma situação financeira vulnerável. Então, eles não vão atrás de nada, ainda mais para assumir dívida, despesa. É fogo, é complicado. Eu orientaria nesse caso, são 7 ações reivindicatórias, né? Eu teria que olhar essas ações para poder ver se eu posso contribuir, né? Eu sou muito sincero, eu quero ter amizade sua, respeito, você sempre que precisar me chamar para uma mentoria, uma consulta, né? Do que vender uma coisa que eu não consigo ajudar. Eu falo que eu amo muito o que eu faço, não faço por dinheiro, faço por amor, porque não tem por que vender nada, né? E, então, eu olho, você pode mandar no WhatsApp do escritório os números dos processos, mando 7. Eu olho cada um deles com muito carinho, eu olho hoje no intervalo da aula na Mackenzie, vou dar aula na Mackenzie, no intervalo, eu tenho 20 minutinhos de intervalo, eu entro um por um para olhar. Eu entro no meu sistema, se for físico, eu consigo olhar de várias formas. Pelo aplicativo, que eu tenho aqui também, eu olho sim. E aí eu passo para você uma posição se vale a pena você mudar de advogado. Porque se tiver no final, agora se eu vejo que dá para eu peticionar, consertar muita coisa, se dá para fazer ação de arbitramento de aluguel por fora, que já deveria ter sido feita, aí eu ajudo, contribuo sim. Mas eu acho importante eu analisar. O ápice para mim foi o seguinte, em 2020, uma parte lá da área, como se fosse a Sabesp daqui, precisava de utilidade pública, né, fazer a desapropriação. E aí começa, faz a avaliação, notifica, era a empresa, na época ainda não tinha, a filha não tinha comprado, né, o imóvel, e começa a andar, aí acerta-se o valor, na hora de pagar o valor, falando, opa, essa área aí é minha. E aí ele pega e faz uma topografia da área que ele está englobando essa área. Aí o que acontece? A parte não só questiona, mas não faz um laudo novo, não pede uma API, não pede nada. Só fala, não, essa área aqui é da empresa. O juiz de primeiro grau, ele julga como se essa área que fosse desapropriada fosse do invasor. Olha só. Meu Deus. Aí a decisão sai lá. Um mérito, até aqui, quer ver? Deixa que eu acho aqui. Aí eles recorrem. No recurso, aí eu falei, doutor, é um erro, né? Tem um erro material claro aí, né? Primeiro que tem um ganho de capital, não é isso? Quando você faz um campeão, você não tem licença gratuita, tem até o termo correto, né? O termo correto é enriquecimento sem causa, ou enriquecimento ilícito, né? Aí eu achei que ele ia fazer a sustentação oral. Eu falei, isso aqui é um erro clássico. Inclusive, quando chegou, foi ano passado, foi em novembro, que era que ia ser julgado, né, no recurso, já tinha até desmembrado na matrícula. Eu falei, agora é só pegar a matrícula, faz a sustentação oral e mostra, olha o erro aqui. E aí, Súmula 487, a prefeitura, a Águas de Ariquemes, que é o nome lá da companhia com sócio tarefa, apropriou uma área. Ela simplesmente não tinha ninguém na área. Ela simplesmente chegou lá, né, pediu o mandato, houve o mandato, ninguém se opôs, e ela foi lá, foi 1.700 metros, desapropriou e tá dando o dinheiro, a indenização pro invasor. Eu falei, não, vocês estão de brincadeira. Já viu? É um absurdo. Essa é um absurdo. Mas aí, na verdade, o que eu vejo que está faltando? Eu acho que mais que assumir essas 7 ações, é assumir uma operação estratégica. O que eu estou vendo que está acontecendo aí, com muita propriedade no assunto? O livro mais vendido no Brasil hoje de direito imobiliário é o meu. Já faz 4 anos isso, né? Que é o Direito Imobiliário de A a Z. Esse livro também é um livro meu de direito imobiliário, que eu falo muito das possessórias. Possessória não é só fazer ação copia e cola da internet. Às vezes o advogado trabalhista, o previdenciário vai lá e copia da internet, porque ele não sabe o que está fazendo. A verdade é essa.
trabalhista é muito diferente do direito imobiliário e previdenciário mais ainda. Está faltando o quê? Uma operação. Mais que assumir essas 7 ações, precisaria fazer uma operação estratégica para desocupar o mais rápido possível. E aí envolve muita coisa, envolve distribuir ações, talvez de arbitramento de aluguel, porque isso força eles saírem, desocuparem, evita o uso capião, porque se fizerem tem mais um motivo para perder o uso capião. Então está faltando estratégias bem feitas. Outra coisa que você me falou aqui também, que eu marquei aqui, eu tenho memória fotográfica, eu vou marcando o que você está falando. Mas uma situação importante, continua invadindo a área. Continua vendendo um contrato de gaveta, ou seja, você tira um invasor, aí vem outro que comprou. Como que a gente vai evitar isso? Tem que fazer uma ação que chama interdito proibitória. Só que você faz uma vinculação ao registro. Ó, juiz, eu estou pedindo uma liminar para que ninguém invada sob pena de multa e que eu possa chamar a polícia, força policial a qualquer momento, com base no registro. Ou seja, é uma possessória? mas tem conexão com a petitória. Você precisaria já ter isso em mãos. Já é para você ter isso faz tempo. Então, mas o que aconteceu? A área lá que eles têm a reintegração, é um terreno, não tem ninguém, a área foi reintegrada. Ela está no fundo. Aí eu falei para ele, vamos entrar com uma ação aqui ou passagem de servidão. Vamos entrar com uma ação autônoma para os invasores dar pelo menos a passagem para a gente entrar na área do fundo, porque já limita deles continuar com a invasão. Aí ele falou, não, mas vamos esperar a decisão dessa reivindicatória, porque as 7 ações reivindicatórias é o pessoal da frente, basicamente. É uma área lá que ela tem 300 e poucos metros de frente para a rodovia, né? E cada invasor ocupou a frente e deixou o fundo lá, porque precisava, né, na época, de jogar uma área para os comandatários, jogou o fundo. Aí o que ele fez? Na reivindicatória ele pediu a passagem. O que os juízes fizeram? É pedido novo, não cabe nessa ação, indeferiu. Aí agravo de agravo. Ele entrou com agravo. Mas também está errado, hein? E você vê. Tá perdendo, tem um ano isso daí. Meu Deus. E você vê, não é só prejuízo de tempo, você está tendo prejuízo financeiro. Porque uma decisão dessa não tem nem que agravar. O agravo é caro. Os recursos são caros, tanto o agravo de instrumento quanto o recurso de apelação. Você sabe quanto custa, é um valor altíssimo, diferente do recurso especial extraordinário que é tabelado. Ou seja, nesse momento está tendo erro de estratégia, erro de peticionamento. Esse pedido que você me falou era um pedido para fazer dentro da reivindicatória. Quando você faz uma reivindicatória, sabe uma tutela antecipada? Chama tutela antecipada efetiva. E fala, excelência, os invasores invadiram, eu preciso entrar no terreno para ter acesso onde não está invadido. Então você pede tutela antecipada efetiva. Essa tutela antecipada efetiva, dificilmente com o registro do imóvel, vocês não teriam sucesso. E mesmo que você não tivesse sucesso, num recurso você conseguiria com facilidade. Então, a estratégia adotada está muito equivocada. Mas daí, Exatamente. Tanto é que das 7 ações, teve uma que o juiz deu a liminar para desocupar em 24 horas. Lá. Aí o que aconteceu? Ele, o oficial foi lá, não conseguiu achar o invasor, porque tem um pessoal lá que tem interesse, tem uns advogados lá que estão vendo a situação, estão tirando proveito também, e conseguiram o efeito suspensivo. Mas teve uma de 24 horas. Aí eu falei, se essa decisão de 24 horas, se fosse para passagem, ele não teria conseguido o efeito suspensivo. Muito difícil, porque a área do fundo, o oficial foi lá em 2021, ele tem na reintegração de posse, está lá, o oficial foi lá e constatou que não tinha ninguém no imóvel, que a posse está sendo transferida para a antiga empresa, lá o fundo. O problema é que não consegue acessar nem o fundo, porque tamparam a frente. E quando ele entra agora, entrou pedindo a reivindicatória, o juiz falou, olha, é pedido novo. Eu falei, se é pedido novo, entra com uma nova ação. Ele falou, mas aí vai falar que está subjúdice. Eu falei, subjúdice o quê? Se o fundo da área, que a gente quer a passagem. Não tem nada a ver, né? Meu Deus, tem nada a ver. Eu falei, tem que ter paciência, viu, doutor? Vamos lá. A decisão dessa daí, desapropriação, foi o seguinte: em uma análise detida,
note-se que o imóvel não é o mesmo que foi desapropriado, ou seja, o lote 01 tem uma decisão judicial falando que a desapropriação não é o lote da proprietária. Aí você vai no registro de imóvel e você pega a matrícula atualizada, tá lá a desapropriação. Aí eu falei, ó, no recurso, sustentação oral, tá muito claro, porque desembargador hoje em dia para ler também, processo também é difícil. E te falo mais, né? Aí é caso... Tá nítido aqui. Aqui não tá... E aí é um caso também que não é só sustentação oral, mas é muito importante despachar com o relator, né? Professor Júlio, mas, poxa, despachar com o relator, tem que ir lá no centro, Tribunal de Justiça. Não. A maioria dos despachos que eu estou fazendo aqui já faz 1 ano e meio, a maioria, de cada 10, 9 é online, né? Então, eu mando e-mail, me manda um link e aí eu explico, né? Então, ou seja, a estratégia adotada aí me parece estar bem equivocada, tem mais coisas para fazer, não é só 7 ações de acertar o ponteiro, né, que está meio bagunçado, e a fundamentação, mas é você acertar uma estratégia de guerra, né? Professor Júlio, meu Deus, é pesado. Não, é uma realidade, a gente está falando de um imóvel de um valor alto, que está parado, ou seja, vocês estão tendo prejuízo financeiro, de tempo, material, não pode, né? Tá errado, né? Manda. Exatamente. Aí eu não sou advogado, mas só estudando um pouco, né? E eu sou, né, humildade, vendo o doutor. Eu sou corretor também, né? E o doutor já era professor do CRES antes mesmo de eu tirar o meu CRES. Então, quer dizer, eu falei, rapaz, ninguém vai ficar tanto tempo na internet falando abobrinha, né? Falei, conhecimento, quer dizer, pelo tempo, já caracteriza que tem a autoridade no que está falando. Né? É diferente de uma pessoa que se forma e sai no outro dia... abobrinha, rapidamente a própria internet já cancela, né? É verdade. E outra coisa, né? Hoje em dia é comum, a pessoa, eu falo que os jovens têm uma autoestima maravilhosa, eu acho até bonito. Já pega e já grava, sai vendendo curso, que eu sou rico, que eu sou isso. É assustador até o que a gente vê na internet, né? É assustador. Eu estou à disposição. Manda um e-mail.